Pronto, voltando. Então, esse é o delta. E quando o delta é positivo, a gente vai ter uma coisa para resolver, tá? Quando a gente tem delta igual a zero é outra, e quando tiver delta menor que zero também é outra. Então, esse aqui, quando o delta é positivo, ou seja, delta vai ser maior que zero, quando a gente calcula isso, a gente vai descobrir o seguinte: delta maior que zero significa que a gente tem duas raízes reais. Então, basicamente, para você verificar as raízes, se tivesse alguma questão falando, verifique se essa raiz aqui, quais são as raízes, você ia só calcular isso aqui. Então, um exemplo prático para esse tipo de coisa, eu vou fazer aqui rapidinho. Se eu tiver 4x, vou colocar menos 4x, mais x ao quadrado, né, perdão, mais 2x, mais 1. Então, quando a gente for calcular o delta disso daqui para verificar, a gente vai ter delta igual b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado vai ser 4. Menos 4, esse 4 é daqui da nossa fórmula, vezes o nosso a, que é o termo que acompanha x ao quadrado, que no caso é menos 4, vezes o nosso c, que é o termo independente, ou seja, 1. Daí, quando a gente for fazer essa multiplicação aqui, menos 4 vezes menos 4, menos e menos, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 4. Daí, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 1 também é 16. Então, a gente descobriu aqui que o delta é 20. Descobrindo que o delta é o positivo, a gente já descobre, então, que, no caso, essa equação aqui tem duas raízes reais. Pronto, ela vai ter duas raízes. Isso é o ponto principal para a gente trabalhar com delta positivo, tá? Se vocês quiserem, tirem um print, mas vai estar gravado. Não tem tanto problema quanto a isso. Quando a gente tem delta igual a zero, isso vai nos dizer o quê? Vai dizer que a gente vai ter apenas uma raiz. Daí eu também posso pegar um outro exemplo para isso. Basicamente, se eu pegar menos 2x. Agora, calma aí que não é tão fácil criar um exemplo de cabeça que zero tão simples não. Mas é que eu não preciso pegar de cabeça, né? Deixa eu abrir o livro de vocês, que é bem mais simples. Facilitar a minha e a vida de vocês. Deixa eu ver aqui. Que talvez Júlia tenha mandado mensagem dizendo, eu não consigo entrar. Não, ela não mandou mensagem. Não, não mesmo. Bem... Tá, esse aqui é os casos de número de raízes. É isso aqui mesmo, pronto. Era isso que eu queria. Tá. Daí, o que a gente pode ter aqui? Um exemplo prático. 9x ao quadrado mais 6x mais 1 igual a zero. Eu nem lembro se eu coloquei no outro exemplo esse igual a zero. Lembrando que é importante. Como é uma equação, precisa dessa igualdade com zero para a gente poder calcular. Daí o que é que a gente tem? Nosso A, nosso B e nosso C. Agora a gente sabe que delta é B ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4, o A é 9, o C é 1,
4 vezes 9 é 36 também. Então, obviamente, 36 vezes 1 ainda é 36. E como esse menos está aqui, então a gente tem 36 menos 36. Isso dá igual a zero. Significa que a gente vai ter apenas uma raiz. Uma raiz real. Ok? Com essa única raiz real, a gente já consegue, no caso, a gente já consegue algumas coisas. E tem o último caso, que vai ser quando o delta for negativo. Aí é simples, que é um exemplo sobre isso aqui. Por exemplo, menos 4x mais x menos 1. Pronto, isso aqui já é um exemplo de uma coisa que não funciona tão bem. Quando a gente for calcular delta, b ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, ou seja, 1 menos 4 menos 4 vezes menos 1. Daí a gente tem menos, menos, vai ficar mais e menos continua menos. Então, a gente tem 1 menos 4 vezes 4, 16. Isso vai dar igual a menos 15. Quando der menos 15, isso daqui não vai ter nenhuma raiz real, tá? Ou seja, por que isso acontece? Porque na fórmula de Bhaskara a gente tem que x é igual a mais ou menos b, no caso, menos raiz de delta, ok? Então, como isso acontece, e delta é negativo, a gente sabe que a raiz de um número negativo, ela não existe, pelo menos não nos números reais. Daí isso não funciona, a gente não consegue resolver. Por isso que isso aqui vai ter zero raízes. Aí, essa equação aqui, a gente não consegue achar nenhuma raiz para ela. E é basicamente isso. Não tem tanta coisa para trabalhar em cima disso. A gente também vai ter o sistema de equações, e isso é um ponto que eu só estou passando aqui como revisão, tá? Mas não é um ponto importante que a gente vai trabalhar, não. Mas, por exemplo, de maneira geral, um sistema vai ser uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu pegar no passo a passo, que aí já é um exemplo direto. Nem tem, para falar a verdade, esse assunto aqui é tão... Ele é tão tranquilo, entre aspas, para vocês estarem aprendendo agora, que nem é passado aqui. Mas tá, vamos continuar. Vou pegar o mais simples mesmo, que é o do início. Então, por exemplo, a gente pegar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Isso aqui já seria, no caso, uma coisa com duas variáveis. Porém, a gente já sabe que uma das variáveis, ou seja, x, vai ser igual a 2 menos y. Aí é simples. Por quê? É só pegar o valor de x e substituir aqui. Esse é o método da substituição. Geralmente é o mais utilizado. Existem alguns outros métodos, mas esse é o mais comum, é o mais simples também. Como a gente sabe que x é isso daqui, onde tiver x a gente substitui por esse valor. No caso, nessa parte de cima a gente tem x. Então eu vou substituir. Como o x ele está ao quadrado, então isso daqui vai ficar ao quadrado também. Então vai ficar 2 menos y ao quadrado mais y ao quadrado também. Isso igual a 10. Daí,
Como isso daqui é meio que um produto notável, você pode fazer de duas formas. Você pode só separar, no caso, como se fosse uma multiplicação dele por ele mesmo, já que é uma potência, a gente pode fazer isso. Ou você pode usar a propriedade aqui dos produtos notáveis, que fala que vai ser esse número ao quadrado, como é negativo, é menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu vou fazer o passo a passo da maneira mais comum para vocês, tá? A gente vai pegar esse 2 e multiplicar com esse outro aqui. Então, 2 vezes 2, 4. A gente pega 2 e multiplica por menos y. Isso vai ficar menos 2y. Daí você pega menos y e multiplica por 2. Isso também vai ficar menos 2y. E por fim, você pega menos y e multiplica por menos y. Esse menos com esse menos vai embora. Então vai ficar apenas y ao quadrado. Aí esse daqui a gente repete, tá? Porque o que a gente fez foi essa parte aqui, achando esses valores. A gente ainda tem que pegar esse valor também. E isso vai ser igual a 10. Agora a gente só precisa organizar, tá? Fazer uma organização aqui, deixar tudo nos conformes. Aqui, ó, dois termos repetidos, a gente pode somar eles. Então, é meio como somar 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Só que aí eu repito o termo que está se repetindo. Aqui é menos 2 e menos 2. Então vai dar menos 4. E repito o y. E por fim tem um 4 aqui que sobrou. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 e vou passar para esse lado aqui. Para ele ficar menos 10 igual a zero. E por fim, para eu achar uma equação de segundo grau, eu vou somar, no caso, o 4 com o menos 10. Ou seja, eu vou subtrair um do outro. Então isso vai ficar menos 6 igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau. Só que em vez da gente ter a variável x, a gente tem a variável y. E é isso que a gente vai precisar. A gente pode usar a Bhaskara da mesma forma aqui. E acha a raiz, no caso, as duas raízes, já que a gente tem duas aqui, a gente vai procurar justamente isso daqui. É a mesma coisa, tá? Então a gente sabe primeiro, vamos calcular o nosso delta. Aqui é menos 4, aí vai ser menos 4 ao quadrado. A gente sabe que quando uma coisa, no caso, como menos 4, é elevada a um número par, vai ficar positivo, tá? Aí eu continuo aqui, ó. Aqui seria b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a, que é o nosso a, vai ser 2. Vezes c, que é o nosso c, menos 6. Daí, é só agora calcular. Aqui vai dar 16. E aqui ele vai ficar positivo, porque tem menos e menos, vai ficar positivo, já adianta aqui. No caso, 2 vezes 6 vai dar 12. 12 vezes 4, 48. Daí, é só você somar 16 mais 48. E a gente consegue, obviamente, 64. Daí, como a gente achou, olha, delta é positivo, então eu vou ter duas raízes de fato. Aí a gente vem para o resto da fórmula de Bhaskara. Que no caso é mais ou menos B. Só que B aqui ele tá o quê? Ele tá negativo. Então ele fica aqui fica um pouquinho mais complicado, né? Então você coloca assim, entre parênteses, menos 4. Pera, eu acho que eu tô na real, eu acho que eu tô confundindo uma coisa primordial na fórmula de Bhaskara. Ela não pode ser assim, não. É, confundi. Esse mais ou menos ele não pode ser aí, não. Ele é pro delta.
Porque não faz sentido essa nomenclatura que eu fiz, não. Minha memória tá ruim, mas ainda dá pra lembrar. É menos B, na real. Mais ou menos delta. Então eu dei uma leve trocada, perdão, tá, pessoal? De vez em quando alguma coisinha assim acontece. Sobre 2 vezes A. Que no caso do A é igual a 2 também aqui, né? Daí, agora sim tá certo. Porque aqui o menos e menos eles podem se cancelar sem problema nenhum. Então vai ficar apenas 4. Mais ou menos delta, que aí é a parte que vai variar mesmo. No caso, raiz de delta, né? Ou seja, a raiz de 64. E aqui vai ser 4. 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Daí é só pegar e fazer a raiz de 64. Raiz de 64 é igual a 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Então a gente vai ter 4 mais ou menos 8. Tudo isso dividido por 4. Daí dá para facilitar a nossa vida aqui, que a gente pode dividir por 4. Antes de fazer qualquer cálculo, a gente consegue dividir aqui por 4, em cima e embaixo, para todos eles. Então, a gente pode dividir, ó, 4 aqui vai dar 1. Aqui a gente pode dividir 4 vai dar 2. E aqui a gente pode dividir 4 também vai dar 1. Então, disso daqui a gente tem 1 mais ou menos 2. E com isso a gente consegue achar as respostas para x. No caso, o primeiro x, ou seja, a primeira raiz, sei lá, você pega quando for positivo. Então vai ficar 1 mais 2 igual a 3. E x2 você pega quando for negativo. Então vai ficar 1 menos 2 igual a menos 1. Só que nesse caso não é x, né? No caso a gente está trabalhando com a variável y. Então eu vou colocar y aqui e aqui. Porque a gente tem o nosso x aqui que para cada valor de y a gente tem um valor de x. Então a gente achou aqui os dois valores de y. Agora a gente vai substituir cada um deles aqui para achar um valor de x. Então o nosso x1, que é o de fato que a gente vai precisar, é quando y1 vai ser igual a 3. Então vai ser 2 menos 3. Ou seja, menos 1. E o nosso x2 é quando y é igual a menos 1. Ou seja, 2 menos 1. Isso daqui vai ficar positivo, então vai ficar 2 mais 1 igual a 3. São justamente opostos, né? Daí a gente chegou no resultado que a gente precisava. Agora só falta fazer um conjunto solução para isso. Seria S igual, aí abre as chaves e coloca os pares ordenados. Primeiro vem x, ou seja, menos 1. Quando é menos 1, então aqui é 3. E o outro é 3 e menos 1, tá? Como eu disse, isso daqui é uma coisa um pouco extensa, tá? Como vocês podem ver, é um cálculo bem grande que a gente tem que fazer para chegar no resultado. Por isso que eu não vou cobrar para essa prova isso daqui, tá? Porque é uma coisa muito complexa para ir trabalhando. Então, eu vou deixar mais tranquilo em relação a essa parte aí. Já que, querendo ou não, vocês vão ver isso daí um pouco mais à frente, tá certo? Povo, era essa... Certo. Era basicamente isso. Eu queria trazer. A gente finalizou o capítulo 2 na nossa revisão. Mais um capítulo e vocês estão aptos para treinar a primeira prova, ok? Então, vocês... Ok. Essas são as questões que eu estou deixando como se fosse uma mini lista. Primeira prova. Foi? Vai ter quantas provas? Todas? Ah, que maravilha. Justamente, por isso que eu estou falando que é uma questão muito tensa. Por isso que não tem como pegar. Eu acho que ninguém pode, na real.
Eu só vou finalizar a gravação aqui, porque senão é uma parte. Eu já converso com vocês sobre isso. No caso, essa é a lista, tá? São as páginas e as questões. Eu vou depois fazer aquela lista estilo foto que eu geralmente mando para vocês, mas está aqui para quem quiser já se adiantando. São 5 questõezinhas, elas são de ABC para vocês darem uma treinada, tá? Então, é isso. A gente finaliza